Descobri que minha esposa estava me traindo com executivos da empresa dela. E eu me certifiquei de que a carreira dela nunca mais se recuperasse. As pessoas falam sobre mulheres que dormem com alguém para avançar na carreira, e como hoje em dia todo mundo é politicamente correto, isso virou algo terrível de se dizer em voz alta, como se não fosse algo que realmente acontece no mundo real. Nunca senti isso de forma tão intensa até recentemente, porque descobri que a maldita da minha própria esposa é uma dessas pessoas que dormem com outros para subir na carreira. Não sei há quanto tempo isso vem acontecendo, mas sei que estive dormindo na mesma cama com essa mulher. Tenho feito amor com alguém que vem me traindo constantemente, sem um pingo de remorso. Eu me sinto enojado comigo mesmo e a ressinto profundamente por tudo isso. A pior parte de tudo é que eu a apoiei durante o mestrado que a levou exatamente a esse emprego. Não apenas moralmente, mas financeiramente também. E quando digo financeiramente, quero dizer muito dinheiro. Fiz isso porque a amava e queria que nós dois crescêssemos juntos. Eu queria que tivéssemos conforto financeiro e sabia que esse diploma a aproximaria da carreira que ela realmente queria. As pessoas me disseram que era estúpido apoiá-la nesse nível naquela época, porque nós éramos apenas noivos. Não éramos casados. Mesmo assim, eu me casei com ela, então nunca senti que tivesse cometido um erro. Mas agora eu sei que cometi. Só precisei esperar muito tempo para enxergar isso de verdade. Não sei se ela me traiu puramente pelos benefícios profissionais ou se fez isso só porque estava procurando uma válvula de escape e as pessoas da empresa dela simplesmente estavam ali. Nós dois temos 31 anos. Não existe nada que eu precise para ser um bom marido que eu não tenha. Tenho ido muito bem na minha carreira. Me alimento bem e vou à academia o tempo todo. Cuido dela e demonstro amor. É realmente difícil para mim encontrar um único ponto em que eu tenha falhado. Mesmo que houvesse algum aspecto em que eu não fosse suficiente, ela poderia ou deveria ter comunicado isso comigo. Assim, eu poderia fazer o possível para ser melhor. As pessoas dizem que quem trai não precisa de motivo para trair e que eu não deveria me culpar. Mas, sinto muito. Nesse caso, não consigo deixar de pensar que existe algo que eu poderia ter feito para impedir isso. Tudo o que eu tenho vai mudar agora. Quero acreditar que eu não estava completamente impotente, porque odeio situações em que não tenho controle. Minha esposa sempre foi fã do mundo corporativo. Não sei se é culpa de séries, como Suits e outras, que glamourizam isso, mas ela sabia que era isso que queria fazer, fosse em finanças, marketing ou qualquer outra coisa. Não havia motivo para eu não apoiá-la, então eu apoiei. Ela queria fazer um mestrado. Eu estive ao lado dela em cada etapa da inscrição. E quando se tratou de dinheiro, eu tive um papel importante ajudando a cobrir os custos. Pelo menos 50% das taxas saíram do meu bolso. Alguns meses depois de se formar, ela conseguiu um emprego em uma empresa muito maior. É uma multinacional, com espaço para crescimento profissional. Então, era exatamente o que ela queria. É o tipo de trabalho em que as pessoas usam terno todos os dias. A renda dela aumentou bastante quando começou nesse emprego. E como somos uma família, isso também foi um benefício para mim. Significava que pagar o carro e a casa se tornaria muito mais viável. Poderíamos até começar a fazer alguns investimentos aqui e ali. Eu era realmente grato pela posição em que tínhamos conseguido chegar juntos. E quando ela começou a receber promoções, eu realmente acreditava que era porque a pessoa com quem me casei era incrivelmente inteligente. Fui muito idiota em pensar que era só isso. Ela tem me traído com os chefes no trabalho. Foi assim que ela subiu na escada corporativa. É o tipo de coisa que, se você disser para uma mulher em circunstâncias normais, você é chamado de misógino. Mas é literalmente isso neste caso. É uma mulher que está me traindo com figurões do local de trabalho porque está buscando favores. Um emprego que eu basicamente ajudei ela a conseguir. Isso está acabando comigo. A pior parte é que não é nem apenas uma pessoa. Sei que ela está dormindo com pelo menos 2 deles. Ela sempre foi pragmática, e chega a ser irônico como ela aplica isso até em dormir para subir na carreira. Tudo começou com um único evento que me deixou desconfiado. Ela chegou em casa tarde e não tinha mencionado antes que voltaria tarde, o que já era estranho. Ela disse que tinha esquecido, e eu não quis fazer disso um grande problema. Mas quando senti cheiro de álcool no hálito dela, soube que havia muito mais naquela situação do que ela estava deixando transparecer. Perguntei sobre o álcool, e ela disse que tinham compartilhado algumas bebidas no trabalho. Ela afirmou que isso acontecia bastante entre as pessoas que trabalhavam até tarde e que, na maioria das vezes, ela nem participava, mas dessa vez decidiu participar. Eu apontei que ela dirigiu até em casa, o que foi muito irresponsável. Ela se defendeu dizendo que não tinha bebido muito, então não era grande coisa. Disse que ainda estava totalmente consciente, e coisas assim. Não quis focar na bebida, porque não achei que esse fosse o motivo de ela não ter me contado que trabalharia até tarde. Perguntei se havia algo que ela não estava me contando,
e a resposta dela foi muito agressiva. Foi algo como: "O quê? Eu já te disse que só esqueci de comentar." Não insisti mais naquele momento, porque ficou claro para mim que ela continuaria na defensiva. Mas certamente havia algo que tinha acontecido e que ela nunca iria contar. No momento em que parei de discutir com ela, soube que teria que checar o celular e os e-mails dela para descobrir o que estava acontecendo. Tive que esperar até que ela estivesse dormindo, o que aconteceu mais cedo do que o normal porque ela tinha bebido. Além disso, pelos anos que passei com ela, sei que ela dorme ainda mais profundamente quando bebe. Então não fiquei muito ansioso ao examinar as mensagens com cuidado. O primeiro lugar que fui foram os e-mails, porque ela se comunica com quase todo mundo por e-mail. Ela acha que isso a diferencia, e até certo ponto diferencia mesmo. Quero dizer, ela não usa e-mail para perguntar sobre compras do mercado, mas se está fazendo planos com alguém, prefere fazer por e-mail. Embora a maioria parecesse inocente, percebi que ela tinha e-mails com o chefe sobre o assunto RNR. Quando abri a conversa e li as mensagens, eram eles combinando encontros. Eles trocavam 3 ou 4 e-mails, e depois o próximo na conversa vinha semanas ou meses depois. Sempre algo mínimo, só passando locais e horários. Não é preciso ser um gênio para saber que estavam combinando encontros. Não havia nada oficial nos e-mails. Nada que me convencesse de que estavam organizando algo relacionado ao trabalho. Eram apenas os dois combinando encontros particulares. Eu esperava encontrar algo que deixasse claro que estavam se encontrando para dormir juntos, mas não havia nada explícito nessas conversas. Tentei ver se os dois trocavam mensagens em outra plataforma, mas não encontrei nada. Quando fui verificar outros aplicativos de mensagens, foi aí que vi que ela tinha o Telegram instalado no celular. Claro, ela conversa com várias pessoas por lá, mas notei outro nome que reconheci como alguém com quem ela trabalha. Ela já mencionou o nome dele antes e sempre diz que ele é um babaca. Mas quando abri as mensagens, eles conversavam como se estivesse tudo bem entre eles. Muito era conversa de trabalho, mas eu sabia que tinha algo errado porque ele a chamava de baby o tempo todo. E ela nunca pediu para ele parar. E mesmo ela tendo me contado várias coisas sobre ele, nunca mencionou que ele era o tipo de cara que fica assediando mulheres no trabalho. Quando li todas as mensagens, e fiz isso com calma, ficou claro que ela tinha um acordo semelhante com o outro cara que eu tinha visto nos e-mails. O outro cara, vou chamá-lo apenas de Gabriel, era muito mais explícito nas mensagens. Então ficou óbvio que eles estavam dormindo juntos. Em um ponto da conversa, ela disse: "Obrigada por mencionar meu nome naquela reunião." Mesmo que não fosse um acordo formal, estava claro que ela estava recebendo favores em troca de se envolver com superiores. Ela é uma mulher bonita, então não me surpreende que eles a quisessem, mas me surpreende que ela esteja diretamente envolvida em tudo isso. E por favor não venham com histórias de que ela pode ter sido coagida, já que são os chefes dela. Vocês não estão errados em dizer isso, mas não só ela não mencionou nada disso para mim, o marido dela, como também vem se entregando a esses casos há meses, recebendo algo em troca, e não existe sequer o menor sinal de protesto dela em nenhum dos registros. Ela ainda está me traindo, não importa o quanto queiram ficar do lado dela. Eu documentei todas as mensagens e e-mails. Vou garantir que isso tenha um papel enorme no divórcio, mas também vou garantir que use isso para arruinar a vida dela. Não quero que ela seja feliz se eu não posso ser feliz. Eu sei que pareço apenas um homem com raiva, mas estou genuinamente destruído pela forma como tudo isso aconteceu. Porque, por mais que eu a odeie agora, ela foi alguém que eu amei profundamente. Eu realmente a amei, mas não consigo mais fazer isso. Simplesmente não consigo. Eu tirei um tempo antes de confrontar minha esposa. Eu sabia que, no momento em que fizesse isso, nada seria igual novamente. Não estava com medo, só queria saborear o último resquício de normalidade que minha vida teria. No fim, puxei o gatilho e a confrontei sobre a traição. Eu gravei toda a conversa, porque senti que ela tentaria mentir para sair da situação, e eu queria que tudo ficasse documentado. Confrontei ela em um fim de semana, porque é o único momento em que temos certeza de que ambos estaremos em casa praticamente o dia todo. Imprimi os e-mails e simplesmente deixei um monte de papéis no colo dela. Ela olhou tudo, e vi o rosto dela mudar quando percebeu o que era. Nunca soube que mulheres realmente fazem isso, mas a primeira coisa que ela disse foi: "Você mexeu nos meus e-mails." Como se isso fosse um crime pior do que me trair. Disse a ela que precisava se explicar em vez de dar desculpas. Ela levou quase um minuto inteiro para pensar no que dizer. E então, finalmente, disse que eu estava tirando os e-mails de contexto. O que você acha que está acontecendo nesses e-mails? Porque você claramente está com a ideia errada. Não tem nada de errado nesses e-mails. Eu sabia que ela ia tentar me manipular, então não fiquei nem um pouco surpreso. Se eu estou errado, me diga o que está acontecendo, explique.
Eu não precisava dizer primeiro o que achava que estava acontecendo. Ela fez outra pausa e então afirmou que os e-mails eram apenas ela e os chefes planejando locais para confraternizações do time quando iam bem no trabalho. Ela disse que fazia muita organização disso. Minha primeira pergunta foi por que ela nunca tinha me contado sobre essas confraternizações. Ela afirmou que basicamente nunca ia. Disse que os dias em que esqueceu de me avisar que voltaria tarde foram justamente esses dias. Eu apontei que ela tinha dito que isso acontecia no trabalho, não em um local externo. Ela alegou que tinham planejado fazer em outro lugar, mas os planos mudaram de última hora e acabaram fazendo no próprio local de trabalho. Minha próxima pergunta foi por que sempre acontecia em hotéis. Hotéis têm bares e restaurantes, não tem? Esse tom me deixou puto, como se eu estivesse fazendo uma pergunta idiota. Eu sei disso, mas todas as sessões que eles marcaram foram em hotéis. Nunca foi um restaurante fino ou um bar sofisticado. Eu sabia que ela estava mentindo, e ela sabia que eu sabia, mas continuou tentando fazer a história parecer coerente. Eventualmente, quando me cansei dela tentando contornar a situação, entreguei o segundo monte de papéis, com as mensagens dela com o outro cara do trabalho, Gabriel. Isso a pegou totalmente de surpresa. As mensagens eram muito mais explícitas, então não havia praticamente nenhuma margem para defesa. Ela tentou murmurar algumas desculpas, mas eu realmente não dei a mínima. Eu já sabia que ela estava mentindo, não importava o que dissesse. Deixei tudo bem claro para ela. Ela tinha relacionamentos inapropriados com pelo menos 2 pessoas no trabalho para obter favores em troca. Escondeu tudo completamente de mim, quando a confrontei, tentou me manipular. A primeira coisa que ela tentou negar foi a acusação de dormir para subir na carreira. Ela não negou a traição em si. Quando apontei isso, ela disse que eu estava interpretando demais, mas eu sabia que não estava. Disse a ela que não havia outra forma de nosso relacionamento terminar. Ia terminar em divórcio, e seria em breve. Nesse ponto, ela começou a implorar. Implorar, dizendo que não tinha traído. Alegou que nada inapropriado tinha acontecido. Eu não disse nada. Depois de um tempo, sem que eu fizesse nada, ela admitiu que tinha traído, o que fiquei feliz de ter gravado, mas disse que não tinha sido nada real. Não havia emoção nenhuma envolvida. Era apenas físico e para ajudar nossa família. Naquele momento, soube que ela não tinha consciência alguma. Disse a ela que precisava sair de casa. Ela não merecia ficar depois do que tinha feito, mas se recusou a sair. A casa é minha também. Soou como uma criança. No fim, não consegui fazer ela sair, o que é péssimo, porque estou morando com minha futura ex-esposa. Já entreguei os papéis do divórcio. Na verdade, fiz isso no local de trabalho dela, o que ela odiou, porque voltou para casa furiosa. Tivemos uma briga aos gritos, cheia das bobagens de sempre, mas tive a chance de colocar muito mais coisa para fora. Eu vinha guardando muitas dessas emoções, e se ela continuar me dando oportunidades de liberá-las, isso também vai me ajudar. A única coisa que posso fazer é torcer para que todo o processo de divórcio ocorra sem grandes problemas. Tenho um amigo próximo que é advogado de divórcio, e ele vai me representar. O problema é que já ouvi muitas histórias de terror dele. As mulheres enlouquecem quando você diz que está deixando elas, mesmo quando o problema original partiu delas. É algo muito confuso. Não vou deixar que ela arruine minha produtividade no trabalho nem minha saúde mental. Vou continuar focando no trabalho. É uma boa forma de tirar a cabeça dela e de toda a bagunça. Consegui sobreviver a uma longa e dolorosa dança com aquela mulher. E acho que isso já é teste suficiente para uma vida inteira. Não tenho interesse algum em entrar nesse campo novamente por muito tempo a partir de agora. Estou oficialmente divorciado. E por mais doloroso que tenha sido, no final veio um grande alívio. O processo de divórcio em si não foi a pior parte de tudo isso. Foi relativamente simples. Ela ganha muito dinheiro, e eu também. Então não fazia sentido brigar por pensão. A casa foi provavelmente a maior preocupação e, por mais que eu quisesse ficar com ela pela estabilidade, o tribunal concedeu a casa a ela. Por quê? Não faço ideia. É assim que essas coisas acontecem, e é uma merda. Mas aceitei a derrota. Recebi o dinheiro correspondente à minha parte do valor, e também liquidamos alguns investimentos e dividimos o dinheiro entre nós dois. Então não diria que estou em uma situação ruim. Só continuo muito irritado por ter perdido a casa. Eu precisava que o divórcio estivesse concluído antes de fazer o que queria fazer em seguida. Tenho lido histórias aqui há tempo demais para desperdiçar os e-mails e mensagens que eu tinha, especialmente porque também tinha uma gravação em que ela praticamente admitia a traição. Encontrei um endereço de e-mail e enviei tudo para a empresa dela. Havia 2 executivos dormindo com uma funcionária júnior. Obviamente, isso não pega bem para eles.
Fui informado de que haveria uma investigação e, depois disso, só me restava esperar. Isso a deixou furiosa. Ela era uma parte importante da investigação e, no dia em que entraram em contato com ela para fazer algumas perguntas, ela me ligou para me xingar. Disse que sabia que isso ia acontecer, mas esperava que eu não fosse tão mesquinho. Foi ela quem despertou o lado mesquinho em mim. Ela me chamou de tudo quanto é nome e disse que era melhor eu não cruzar com ela na rua. Isso foi engraçado, porque ela nunca fala assim. Eventualmente, a investigação foi concluída. Eu realmente esperava que os 3 fossem demitidos, mas não foi isso que aconteceu. Mandaram embora ela e Gabriel. Mantiveram o outro executivo, provavelmente porque ele é muito alto na hierarquia, e fizeram o que precisaram para protegê-lo. Por mais que eles a favorecessem, ela era descartável para eles. Imagino que Gabriel teve que sair por uma questão de igualdade. Pegaria muito mal se apenas a pessoa mais júnior fosse demitida em uma situação dessas. Quando soube disso, fiquei eufórico. Adoro o fato de que agora ela será tratada como uma granada viva em qualquer empresa séria. Ninguém quer alguém que traga escândalos consigo. É assim que ela será conhecida agora. Ela ficou extremamente irritada comigo. Muito irritada é pouco para descrever. Parecia que ela partiria para cima de mim se eu estivesse por perto. Mas como ela não fazia ideia de onde eu morava, me diverti esfregando isso na cara dela. Virei a versão mais imatura de mim mesmo, e adorei. Vou focar em viver uma vida de solteiro daqui para frente. Consegui escapar dessa bagunça que foi essa mulher, e não tenho nenhuma vontade de assumir outra. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima, cuidem-se.